Diário de Pernambuco TV, especial Reformas Trabalhista e da Previdência. No último dia 28 de abril, o Brasil foi tomado por manifestantes, que foram às ruas em 27 estados e no Distrito Federal, protestar contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Neste programa especial, vamos mostrar os movimentos realizados e os impactos dessas mudanças através do olhar de especialistas. Eles vão dormir na Prefeitura de Pinheiros essa noite para poder trabalhar amanhã. O seu João, para vocês terem uma ideia, mora próximo de Biúna, a mais de 50 quilômetros de distância de São Paulo. E não vai conseguir vir para cá porque amanhã algumas pessoas resolveram atrapalhar a vida dos outros. Estão vendo agora os trabalhadores na rua? Polícia Militar do Rio de Janeiro, pare com a violência, tem mulheres, tem idosos, parem as bombas. Vamos, gente, encerrado o ato, eles querem nos calar com violência. Que isso? Matou a mulher. Olha lá, vem! Eu estou aqui porque eu me sinto ofendido com essa traição que fizeram. Estou preocupado com meu filho, com meus futuros netos e também comigo, que eu também vou ser atingido. O brasileiro está indignado, muito indignado com esse governo fajuto. Nós, enfermeiros de todo o estado, protestamos porque somos os mais afetados também em relação a isso. Porque precisamos nos aposentar, precisamos trabalhar com dignidade. Eu sou motorista do coletivo, né, de transporte de coletivo da cidade, e a gente está sendo prejudicado nessas mudanças que vai haver tanto na aposentadoria do trabalhador como também na questão trabalhista que vem ocorrendo aí. Por isso todas as centrais se reúnem para poder manifestar contra essa situação que Temer botou ao Brasil. A população vai ser atingida, não é só a classe do profissional de saúde, não, toda a população, todos os trabalhadores. Nós estamos diante de uma relevante reforma da Previdência porque ela altera o texto da Constituição Federal, delineando novamente como seriam as regras para ter acesso à aposentadoria. Imputa-se ao trabalhador, imputa-se ao atual regime previdenciário a responsabilidade pelo desequilíbrio das contas públicas, o que é um grande equívoco. Nós temos focos de desequilíbrio em relação à Previdência Social e alguns deles não estão sendo tocados. Hoje, se a gente entra na Secretaria do Tesouro Nacional e vai olhar o gasto com os inativos militares, ele corresponde a 2/3 de toda a despesa de pessoal desse segmento, sobretudo porque se tem um regime com contribuições muito pequenas e benefícios muito grandes para os pensionistas, em geral as pensionistas. Temos que lembrar que ainda temos alguns focos de privilégios com benefícios específicos para os parlamentares, que deveriam simplesmente ser contribuintes do regime geral, porque não são titulares de cargos efetivos, e ao saírem do exercício do mandato de deputado, contariam aquele tempo para Previdência. Seria bem simples, e não o custo que nós temos hoje. Um dos pontos de reforma que é relevante para a população
é a elevação da idade mínima. Tradicionalmente, o brasileiro vinha galgando uma expectativa de vida muito elevada, de acordo com o IBGE. De modo que a Previdência Social passou a introduzir isso como tema central da discussão por conta dessa longevidade do brasileiro, de forma que os homens poderiam se aposentar aos 65 anos e as mulheres aos 62 anos de idade. Isso se aplica tanto aos seletistas como aos servidores públicos. O limite mínimo de idade para a aposentadoria poderia ser um pouco elevado. Os patamares nossos de benefícios previdenciários não podem ser mais aqueles de muitos anos atrás, quando as pessoas viviam muito menos. Isso tem que ser revisto, mas não da forma como está sendo. O paradoxo da reforma é justamente porque acima de 45 anos, acima de 50 anos, a pessoa já é tida como uma pessoa mais velha. E aí o governo, quando propõe uma idade mínima de aposentadoria para 65 anos, para 62 anos, ele está partindo do pressuposto de que as pessoas, ainda que tenham disposição física para trabalhar, irão conseguir. Isso é muito perigoso porque as pessoas que não conseguirem manter-se no mercado de trabalho por 40 anos, até a idade de 65 anos ou 62, vão ficar sem cobertura previdenciária. O limite de 65, 62 anos é um limite razoável, assim é na França, assim é na Suécia, mas as condições de vida nesse país são muito diferentes. Um trabalhador da palha da cana aqui, ele jamais teria condições de alcançar essa idade. Já terá falecido ou vai se aposentar por invalidez. O que nós vamos ter é um grande crescimento das aposentadorias por invalidez. Para você ter acesso a um benefício integral, você teria que ter 40 anos de contribuição e a idade mínima, porque aí com esses 40 anos você de fato teria um acesso integral. Essa regra, vamos dizer assim, é bastante danosa, porque é muito difícil você, de maneira contínua, permanecer por 40 anos no emprego. O governo está colocando uma barreira muito grande de ter que trabalhar 40 anos, mas quem conseguir ultrapassar essa barreira ainda vai ter, vamos dizer assim, a dificuldade de manter o poder aquisitivo, porque o salário de aposentadoria ele vai sendo definhado ao longo do tempo. Nós temos que imaginar que nós não podemos tratar de modo igual aquele que começa a contribuir para a Previdência aos 25 anos de idade, saiu da faculdade, foi sempre sustentado pela família, e que ao chegar aos 65 anos, ele estará com um nível de saúde muito bom. Terá uma sobrevida para usufruir razoável. O problema que haverá para os que começaram a trabalhar ajudando o pai na roça ou num pequeno trabalho da construção civil e continuar a vida toda. Quando chegar no início da velhice, ele já não terá mais condições de trabalhar e também não encontrará mais emprego. Outro aspecto da reforma da Previdência diz respeito sobre o que as pessoas que recebem o salário mínimo. Essas pessoas que são assalariadas normalmente ingressam no mercado de trabalho muito novas por necessidade financeira. Isso causa um ônus previdenciário muito grande, porque elas começam muito novas no batente e vão ter que passar uma velhice até 65 anos, até 62 anos, para poder se aposentar. De modo que o governo cogita da possibilidade de que essas pessoas, ao invés de terem que atingir 40 anos de contribuição, bastariam pagar 25 anos de contribuição, que seria a carência mínima. No entanto, se você tem a perspectiva de uma pessoa que receba um pouco mais do que um salário mínimo, ela já teria que entrar na regra austera de ter 40 anos para poder receber uma renda integral. Outro aspecto em relação à reforma e que causa inquietude para a população é justamente a questão das regras de transição. São pessoas que estavam na iminência de poder se aposentar. A regra de transição que foi, vamos dizer assim, recapitulada pelo governo, ela é um pouco mais branda, porque não exige que o trabalhador, para ter acesso a uma aposentadoria integral, tenha que atingir os 49 anos de contribuição, mas apenas 40, que no meu entender ainda é um requisito elevado. A questão de você saber se vai atingir a nova idade, né, de 65 anos para homem, 62 anos para mulher, vai depender de uma tabela que o governo colocou. Essa tabela entra em vigor a partir de 2019, caso a reforma da Previdência seja publicada da forma que está. Então, a partir de 2019 até 2038, a cada 2 anos, a idade vai sendo elevada. E aí o termômetro para o trabalhador saber
qual o tempo necessário para poder se adequar a essa regra de transição, é justamente a data do aniversário que ele completa. A partir da elevação dessa tabela, ele vai ter que atingir um tempo mínimo de contribuição. Na regra de transição também se avalia o pedágio. Então imagine você uma pessoa que estava faltando 2 anos para poder se aposentar, e se o pedágio, como tinha sido debatido anteriormente pelo governo, era de 50%, ela precisaria completar 50% em cima de 2 anos, que aí ela precisaria ter 1 ano a mais daqueles 2 que estavam previstos, de modo que ela teria que trabalhar mais 3 anos para poder se adequar na regra do pedágio. Agora o governo reduziu esse 50% para 30%. É um procedimento complexo, porque muitas vezes foge, vamos dizer assim, da compreensão do trabalhador, mas é necessário que o trabalhador esteja atento a essas regras, porque isso vai afetar não apenas quem está na iminência de se aposentar, como as próximas gerações. Uma das motivações da reforma trabalhista é justamente sobre a questão da adequação do direito ao que acontece na sociedade. Alguns, inclusive, chegam a argumentar que a CLT, por ser da década de 40, ter mais de 74 anos, seria uma norma caduca, esclerosada, que não estaria em consonância com o que acontece na sociedade. Ela vem sendo alterada ao longo do tempo. Já temos mais de 500 alterações que são feitas ao longo dessa jornada. Outro aspecto da reforma trabalhista diz respeito à regulamentação da jornada 12/36. Algumas categorias profissionais, elas de fato já praticavam essa jornada 12/36, podendo citar vigilantes, cuidadores de idosos, auxiliares de enfermagem, que é uma jornada que em tese você se sacrifica trabalhando 12 horas, mas tem 36 de folga. E aí a CLT ela regulamentaria isso para outras atividades também. Existe a possibilidade de a jornada ser ampliada para que o trabalhador, ao invés de ter que respeitar o teto mínimo de 8 horas diária, ele tivesse que trabalhar em hora extra, a depender da necessidade do empregador. E aí a CLT ela tem a previsão de fazer, dentro dessa reforma, que, por exemplo, você trabalhe 12 horas no dia e no outro dia você compense trabalhando menos. O grande problema de uma situação como essa é justamente de você ter a disponibilidade eterna do trabalhador de ficar ali sem poder se programar para uma atividade de lazer, para uma outra atividade profissional, para uma atividade acadêmica, porque ele pode ser demandado para um determinado dia trabalhar muito e no outro dia trabalhar menos. Então ele não consegue, de certa forma, ter uma organização em relação ao seu calendário pessoal e profissional. Outro aspecto da reforma trabalhista é justamente a questão da rescisão contratual, quando tanto o empregado como o empregador têm interesse na ruptura. Existe a previsão de haver um novo tipo de desligamento, que seria um desligamento consensual, seria um meio termo. O empregado tendo interesse de sair e o empregador também, fazia um tipo de rescisão em que o empregado receberia 50% de aviso prévio, 50% da multa dos 40% do FGTS, receberia metade de aviso de férias e 13º e sacaria 80% do valor do FGTS que estivesse na Caixa Econômica Federal. Seria uma inovação a hipótese de rompimento de contrato de trabalho. Outro aspecto é em relação ao trabalhador que deseja ajuizar uma reclamação trabalhista na Justiça, ele poderá arcar com o pagamento de honorários advocatícios se ele perde a questão. Então a CLT, ela de certa forma inibe, com o texto da reforma, que o trabalhador que vá discutir pontos do seu contrato de trabalho que sejam discutíveis, que sejam, vamos dizer assim, frágeis, ele possa, ao término desse processo trabalhista, ter que pagar valores ao seu patrão e, inclusive, às custas da Justiça do Trabalho por conta dele ter sido sucumbente, dele ter perdido a ação. Isso, de certa forma, vai frear que algumas pessoas ajuizem, de qualquer maneira, ações na Justiça do Trabalho. Outro aspecto também que causa preocupação é em relação ao fato de que, quando acontece o fim do contrato de trabalho,
o empregado ele recebe suas verbas rescisórias no seio do sindicato. O valor que ele recebe e assina dentro do sindicato, ele não vai mais poder reclamar na Justiça do Trabalho. Infelizmente, muitas verbas rescisórias são pagas a menor propositalmente. E agora, se ele assina o valor das verbas rescisórias, ele vai ter implicações, ele vai ter problema de pedir as diferenças na Justiça do Trabalho, porque ele está dando uma quitação plena ao que ele assinar. Isso também vai dificultar o acesso de pessoas reclamarem de ilicitudes, de ilegalidades que foram cometidas pelo patrão. Outro aspecto em relação à reforma trabalhista é em relação à flexibilização do que acontece dentro dos sindicatos se sobrepor ao que está na lei. E esse, na minha ótica, é um dos principais temas da reforma trabalhista. Infelizmente, vivemos num país em que o trabalhador ele não pode confiar estritamente na representação sindical. Existem mais de 15 mil sindicatos no Brasil e muitos deles não são confiáveis, são sindicatos pelegos que muitas vezes não defendem de maneira aguerrida o direito do trabalhador. Hoje, da forma que acontecia no ordenamento jurídico, se o sindicato criasse uma norma que fosse de encontro ao que estava previsto na CLT, a Justiça do Trabalho fazia o exame da legalidade e, em alguns casos, invalidava a norma coletiva que estava se chocando com o que estava previsto na CLT. Então, direitos que foram consagrados, percentual de hora extra, limite de jornada diária, entre outros aspectos, podem ser sepultados a depender desse acordo que for feito no âmbito do sindicato. O grande empresariado defende a reforma com unhas e dentes. Os sindicatos estão fragilizados, nós estamos num processo de enfraquecimento sindical, e o último golpe grande será o desaparecimento da contribuição compulsória. E vejam o seguinte, por outro lado, o setor empresarial brasileiro também se beneficia de contribuição obrigatória, que é aquela contribuição que se paga mensalmente e não tem sido discutida para o chamado setor S. SESC, SENAC, SENAI, são entidades que arrecadam valores elevadíssimos, compulsoriamente na folha de recolhimento da Previdência. Isso vai ser destinado a entes que são administrados pelo empresariado. Se isso desaparecesse, também nós teríamos uma grande redução de encargos sociais, mas não se fala nesse ponto, só se fala em redução daquilo que significa algum tipo de vantagem ou benefício para os trabalhadores. Aí entra a vinculação com a reforma trabalhista, onde é que ela é injusta. Quando ela precariza o sistema de trabalho, ela, sob a ideia de modernização, a gente tem que olhar o seguinte: quem deve lucrar com os benefícios que a sociedade tenha? Quem deve lucrar quando o PIB do país cresce? É apenas o capital? Isso tudo, no meu entender, a reforma previdenciária, reforma trabalhista e as terceirizações que compõem o tripé, significa fragilizar o segmento trabalho frente ao capital. Os trabalhadores isolados, os trabalhadores sem estarem agrupados em sindicatos, os sindicatos cada vez mais fracos, jamais terão condições de se contrapor àquilo que foi imposto pelo setor empresarial. Basicamente, nós estamos tendo hoje quase uma, eu diria, se usasse uma expressão mal feita, uma transformação disso aqui numa China, de empregos baratos para a implantação de grandes empresas que atendem aquilo que não nos interessa. Eu acho que essa reforma está sendo mal conduzida, está sendo conduzida num momento muito difícil e que não atende ao interesse da sociedade. Aí é quando a gente observa, infelizmente, como o Congresso Nacional está distante dos anseios da sociedade. Um país com 14 milhões de desempregados tendendo a crescer, qualquer emprego, a procura é muito grande. Então vai se dizer, as pessoas podem optar por aceitar ou não. Eles podem optar por aceitar salários reduzidos, condições precarizadas ou não trabalhar. Porque o país teria que refletir é que o dito desequilíbrio da Previdência Social, que hoje, em 2017, deverá alcançar 180 bilhões de reais, é um valor expressivo, ele é 4 vezes menor do que o total necessário para financiamento em encargos de serviço da dívida pública este ano, que é de 900 bilhões. Eu exijo
que o trabalhador seja sacrificado, eu exijo que o segurado da Previdência seja sacrificado, mas eu não exijo que aquele que tem um capital especulativo, que é o setor financeiro, tenha qualquer sacrifício. Essa postura é uma postura típica de um país extremamente injusto. Vejam a grande contradição. Eu obrigo a quem é mais pobre a se contentar em ficar mais pobre para garantir que eu pague sem nenhuma ressalva 900 bilhões aos banqueiros. Isso é um absurdo. No meu entender, isso é uma vergonha. Nós teríamos que priorizar quem mais precisa e penalizar quem menos precisa. Futuro promissor haveria com o chamamento aos grandes credores para que renegociássemos a dívida. Se nós tivéssemos uma folga de 200 bilhões por ano no pagamento dessa dívida, nós teríamos condições de fazer o Brasil voltar a crescer. Por que nós temos que sacrificar educação, saúde, previdência, assistência para pagar os banqueiros? Essa é a minha visão. Eu penso que isso não poderia acontecer, mas é o que está acontecendo. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!